O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre esteja louvado. Irmãos e irmãs, a Quaresma, ela é um tempo forte de experimentarmos mais intensamente a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Dentro dos tempos litúrgicos da Igreja, a Quaresma é um dos tempos em que nós experimentamos ainda mais profundamente esse Deus que nos ama com o coração de Pai e que nos perdoa, está pronto para nos perdoar. Mas existe uma condição para que isso aconteça. Não para que Deus nos perdoe. Deus não está preso a nenhuma ação nossa. Nós não temos como prendê-lo diante de alguma ação nossa. Mas existe uma condição para que nós vivamos esse perdão e essa misericórdia, que é o nosso arrependimento. É preciso arrependimento. O arrependimento, ele é condição para que eu verdadeiramente experimente essa misericórdia de Deus. Não é que Deus vai esperar que eu me arrependa para derramar sobre mim a sua misericórdia. Não é isso. O meu arrependimento não amarra, não segura Deus. A misericórdia de Deus é insondável, infinita. Ela não está condicionada a uma atitude humana. Mas nós, seres humanos, só vamos experimentar essa misericórdia, só vamos poder aproveitar o que ela é em si, se nós nos arrependermos. Deus não resiste a um coração contrito e humilhado, já diz o salmista. Só que eu não posso ficar simplesmente clamando a misericórdia de Deus sem fazer a minha parte. Veja o que diz a primeira leitura, né? O autor sagrado nos traz a imagem de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra na Bíblia são cidades infiéis, elas são o sinal da infidelidade. Todas as vezes que vocês ouvirem o nome dessas cidades, seja no Antigo Testamento, seja na boca de Jesus, no Novo Testamento, nós estamos querendo falar, a Sagrada Escritura está querendo chamar a atenção para o pecado da infidelidade. E na primeira leitura, então, Deus está dizendo: povo de Sodoma e Gomorra, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixem o mal, aprendam a fazer o bem. O que é isso? Aí Deus continua: se vocês obedecerem a essa minha ordem,
vocês comerão as coisas boas da terra. Se vocês se recusarem e se rebelarem, pela espada vocês serão devorados, porque a boca do Senhor fala. Serão devorados por quê? Porque Deus quer? Não, porque não se abriram a esta bondade e misericórdia de um Deus que está sempre pronto para nos perdoar. Por isso que eu falei para vocês que nós só experimentaremos a misericórdia na nossa vida quando nós realmente abrimos o nosso coração arrependido e humilhado. Talvez você, às vezes a gente tenha alguma fraqueza que a gente não consegue se arrepender dela ainda, porque ainda é um processo dentro de nós. Mas é interessante estar arrependido por não conseguir se arrepender. Quantas vezes até na confissão eu acabo até falando isso para a pessoa: você se arrepende de não conseguir se arrepender desse pecado? Para que a pessoa consiga ir além, né? E tocar nesse mistério que é a misericórdia de Deus. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Se houver mudança, haverá o perdão. Um coração infiel, a infidelidade, ela deixa a oração ineficaz e ela torna também o nosso culto inútil, sem nenhum tipo de eficácia. Por isso é preciso pedir a Deus essa graça. Se talvez a gente ainda não se arrependeu totalmente, gostaríamos de nos arrepender mais para não voltar a cometer certos pecados, peçamos essa graça a Deus. Senhor, dá-me um coração arrependido, verdadeiramente arrependido, para que nós não fiquemos nos enganando no meio do caminho, achando que estamos gozando da misericórdia de Deus, quando na verdade não estamos, porque não nos arrependemos o suficiente. Não é que Deus não está sendo misericordioso conosco, mas é como se nós estivéssemos com um guarda-chuva aberto, em que a misericórdia cai e ela escorre pelo guarda-chuva e não toca na gente, porque não há arrependimento verdadeiro. Que Deus nos livre dessa desgraça de passar essa quaresma inteira sem um arrependimento verdadeiro, a ponto capaz de mudar as nossas ações. O coração verdadeiramente arrependido, ele muda as suas ações, por mínimo que seja, mas muda, porque é o sinal concreto do arrependimento. No Evangelho, nós vemos Jesus chamando a atenção para o pecado da incoerência, da hipocrisia, da contradição. Ele está falando para as multidões e está falando também para os seus discípulos. E a referência que Jesus usa são os mestres da lei e os fariseus. Ele diz: olha, eles têm a autoridade de ensinar a lei e vocês precisam escutar, escutem, porque eles têm a autoridade, eles sabem o que eles estão dizendo, eles estudaram para isso. Então escutem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são só teóricos. Eles são teóricos da lei, eles são teóricos da vida com Deus, eles são teóricos da espiritualidade. Não escutem esse povo. Eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Gostam de lugar de honra, dos primeiros lugares, de serem cumprimentados, de serem chamados de mestre, de guias. Não escutem esse povo. Um só é o vosso mestre, um só é o vosso guia, um só é o vosso Pai. O Pai que está nos céus, o mestre e o guia sou eu que vos falo. Então é preciso tomar muito cuidado para que nós não caiamos na incoerência daqueles que dizem que estão falando em nome de Deus. Mas muito mais cuidado ainda nós precisamos ter para que nós não sejamos esses incoerentes. Quantas vezes nós falamos uma coisa com a nossa boca e fazemos outra coisa com a nossa vida, né? Todas as vezes que eu venho para esse ambão aqui, eu venho com amor, mas também venho com temor. Porque uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é o que eu vou falar no ambão da minha vida. É preciso que a gente tome cuidado, e a quaresma é tempo também para que a gente olhe para isso, para as nossas infidelidades, como dizia a primeira leitura, mas também para as nossas incoerências, de uma boca que fala uma coisa e uma vida que fala outra.
Uma boca que fala palavras tão bonitas, mas uma vida que fala tão feio, a ponto das pessoas olharem para nós e dizerem: olha ali, ó, lá vai o hipócrita, lá vai o fariseu. E Deus nos livre disso também. Nós possamos, nesses dias que temos de quaresma, graças a Deus temos muitos, estamos ainda na segunda semana, colocar a mão na nossa consciência e pensar realmente o nível do nosso arrependimento diante dos nossos pecados, mas também o nível da nossa incoerência, para que a gente vá corrigindo a rota, vá corrigindo em nós aquilo que desagrada o coração de Deus e que talvez faria com que Ele dissesse para os outros a nosso respeito o que Ele disse para os discípulos e a multidão a respeito dos fariseus. Olha, escutem eles. Nós da Canção Nova corremos esse risco, né? Escutem eles da Canção Nova, porque eles sabem o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem. Que Deus nos livre disso. Escute o padre, que ele sabe o que ele está pregando. Ele estudou, ele fez faculdade, ele sabe o que está dizendo, mas não imite o que ele faz, porque ele é um hipócrita. Deus nos livre desta desgraça. Cada um precisa colocar a mão na sua consciência e verdadeiramente corrigir talvez aquele que está torto ainda no nosso caminho de conversão. É tempo de conversão, é tempo de misericórdia, mas também é tempo de fidelidade e é tempo de coerência. Que o Senhor nos ajude a alcançar essas virtudes da fidelidade e da coerência, para que assim a gente possa agradar ainda mais o seu coração e levar outros junto conosco para o encontro pessoal com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.